Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem é a primeira vez que está se conectando aqui comigo, eu desejo boas-vindas aqui ao canal. Para quem está voltando, muito obrigada por estar se conectando novamente comigo, tá acompanhando os conteúdos. Muito obrigada a quem se inscreve, a quem deixa o like aqui, caso a mensagem contribua de alguma forma, né, e ressoe de alguma forma também dentro de si, né? Para quem não me conhece, eu sou a Jaque Liberato, eu sou terapeuta multidimensional, trabalho com ferramentas quânticas que impulsionam os processos de cura interior, né, de despertar interno para relembrar a verdade, né, para relembrar a nossa própria essência aqui e também de liberações de bagagens de alma, feridas, né, todo esse processo para que a gente possa estar se autotransformando e tendo cada vez mais autoconsciência para poder guiar a nossa própria vida de uma maneira mais coerente com quem verdadeiramente somos, né? Para quem não me conhece ou ainda não me segue, pode estar me encontrando nas redes sociais como a Chama da Cura, que é onde eu transmito também outros tipos de mensagens, né? Onde eu me comunico de outra forma também. E, né, agradecer muito por todos vocês, muito obrigada por quem está se integrando aqui e sempre lembrar que vocês são muito importantes para mim. Então, essa semana temos aí também o portal 8 do 8, que é o portal da energia de Leão, né, do portal de Leão. E eu senti de estar trazendo de uma forma diferente a mensagem, claro que vai ser também com auxílio, né, de direcionamentos com as cartas e tal, mas vou trazer também através do tarô aqui. Através do tarô. E trazer uma mensagem um pouco mais de acordo também com o que a gente pode estar aproveitando para impulsionar depois desse portal, mas se tudo der certo amanhã eu também vou estar trazendo um direcionamento intuitivo de escolhas, né? Eu sei que vocês gostam também, faz tempo que eu não trago, então vou trazer um especial para essa energia de leão também, né? Mas aqui eu vou trazer a energia da semana e também mensagens para aproveitar essa energia. Então eu vou começar com o tarô, depois vou puxar aqui uma energia com oráculo também para reforçar a mensagem, né? Esse aqui é meu tarô. Achei ele muito lindinho. Para iniciantes, né, gente? Que eu, para quem não sabe, né, eu faço direcionamentos também. Eu trabalho com isso, né? Mas eu tava fazendo mais voltados com oráculo. E agora eu tô aos poucos integrando o tarô também nas mensagens que eu levo depois dos atendimentos com mesa radiônica, né? Direcionamentos internos, né? Pro momento atual da pessoa. Então aqui eu vou estar integrando os dois, né? Então a primeira energia que saiu foi aqui o 7 de Pentáculos, que é uma energia que fala sobre investir, né? Sobre a gente plantar e plantar no sentido de ter perseverança também naquilo que está sendo plantado, né? Porque tudo que nós estamos semeando no agora vai crescer a longo prazo, né? E claro que vai nos trazer muitos frutos. Então fala sobre resultados, fala sobre planejamento, né? Aqui vem a figura que a pessoa ela tá cuidando, né? Cuidando de tudo aquilo que pode ser um fruto no futuro, né? Então ela tá cuidando da terra, ela tá cuidando dessas sementes que ela tá plantando, sabendo que tudo aquilo que ela direciona a energia dela, ela vai colher no momento certo, né? Ela vai ter esse retorno a longo prazo, que pode ser muito abundante, que pode ser muito frutífero, né? E aqui pode ser tanto questão material, né? Porque o símbolo de ouros, ele fala muito sobre questões materiais, fala sobre trabalho, né? Então é tanto o trabalho interno, de sabendo que tudo que a gente está fazendo por si nesse momento, isso vai florir, né? Isso vai florescer de uma forma muito abundante no nosso caminho como um todo. Pode estar reverberando ainda mais no nosso trabalho, né? Porque tudo aquilo que a gente busca trabalhar em si mesmo reflete
em todos os sentidos da nossa vida, né? A gente vai trabalhando nossa confiança, a gente vai trabalhando nosso amor próprio, a gente vai trabalhando nossa autoestima, nossas liberações internas de feridas. Então tudo isso vai sendo muito benéfico para a forma como nós nos sentimos em cada papel que nós desempenhamos na vida, né? Seja no nosso trabalho, então a gente se sentindo confiante com a gente vai transmitir essa energia também para a forma como nós transmitimos nosso trabalho, para a forma como a gente trabalha, né? Como a gente se relaciona. Então, tudo aquilo que a gente põe a nossa energia, tudo aquilo que a gente foca é onde vai estar crescendo, e se a gente sabe aproveitar tudo isso da melhor forma, né? Isso só tende a contribuir para o nosso caminho ainda mais, né? Ainda mais porque a gente veio, né, da energia do 7 do 7, que é muito a questão do espiritual também, do crescimento interno, né? Então a gente sabendo tá cultivando e aproveitando todas essas energias, principalmente desse ano que também é o ano 7, né? Também fala desse desenvolver, pode ser a gente tá expandindo na questão multidimensional, na nossa consciência, né? Expandindo e crescendo emocionalmente também, tudo isso com apoio também das nossas bases internas, e quando a gente também procura se abrir para essa conexão com o nosso ser interno, né? Com esse pilar de luz do nosso eu multidimensional, do nosso eu da quinta dimensão, tudo isso vai fazendo com que a gente esteja ancorando aqui na matéria também na nossa vida, e fazendo com que as coisas estejam se abrindo cada vez mais no nosso fluxo, né? Aqui, deixa eu ver o que mais, vamos ver. Nossa, por que eu achei que ia sair essa carta? Ai, ai. Carta dos amantes, gente. Então aqui tem um casal, né? Se abraçando aqui. E esse... não sei se vai dar pra ver, mas tem asas aqui. Então essa carta, ela vem simbolizando divinas uniões, né? Fala sobre o amor divino também, mas fala sobre conexões espirituais, fala sobre união, fala sobre essa integração com a unidade também, né? E sobre relacionamentos. Então, pode ser que assim, né? Seja a gente também tá trabalhando, investindo em si mesmos, e tudo isso também reverberando aqui na forma como nos relacionamos, até mesmo para que a gente esteja se alinhando, porque essa carta também fala de alinhamento, se alinhando com uma parceria que vai ser abundante, que vai ser harmônica para nossa vida, né? Algo que quanto mais a gente busca estar se alinhando consigo mesmo, mais nós vamos ter relações que também se alinhem de uma forma mais verdadeira e mais compatível com a gente, né? Mas eu também senti de dizer aqui, né? Pode estar falando sobre ser um portal que vem para impulsionar muito também dinâmicas, né? Então aqui conexões divinas, né? Pessoas que possam estar nesse caminho de dinâmicas, né? Fazendo os seus trabalhos internos aqui, ó, focando em trabalhar em si mesmo, em investir em si. Tudo isso também vai estar refletindo nas dinâmicas, né? Tudo isso também vai estar trazendo cada vez mais integração, porque aqui também fala de unidade, que é a nossa unidade, a nossa completude consigo mesmos, né? A nossa abertura para esse canal de amor divino que existe na nossa alma também, essa fonte de amor divina que existe dentro de nós, né? Então, tudo isso abrindo caminhos muito abundantes, caminhos que sejam algo que vale a pena, né? Vale a pena a gente estar trabalhando em si mesmo, porque a gente só tende a colher coisas muito promissoras, prósperas, abundantes e harmônicas, né? No momento certo. Vamos ver o que mais. Tirar 3 energias. Mas veio 4. Ai, ai, ai. Então vamos lá. Também senti que ia sair essa carta. Então a carta aqui da Imperatriz, que fala
sobre a criação, né? Sobre criação, sobre abundância, sobre fertilidade, né? Sobre estar cultivando essa energia de se nutrir. Então aqui muito pertinente com o sete de ouros, né? Que é tipo criar. Então, o que você está investindo, né? Você está investindo em si mesmo da melhor forma. Então, buscar estar investindo em si para poder estar colhendo tudo isso. O que vai ser colhido daqui, né? Essa energia de abundância vai ser uma grande abertura aqui para esse impulsionamento, para que a gente esteja criando aqui na matéria tudo aquilo que somos já, né? No sentido da quinta dimensão. Somos seres que viemos aqui para a Terra, né? E na quinta dimensão somos todos fonte divina, né? Então aqui a gente só precisa estar reconhecendo cada vez mais que somos um grande canal, um grande pilar, que existe isso dentro de nós, para que a gente esteja ancorando tudo que existe no nosso eu maior, né? Aqui para a Terra, né, com a nossa consciência. Então, assim, é a criação da vida, pôr em prática tudo aquilo que está vindo para ser integrado, né? É a energia da manifestação. Então, o 88 também fala muito sobre manifestação. O 8 também é a simbologia do infinito, né? Então, assim, é a divina união, né, que também simboliza esse amor infinito, né? Esse amor incondicional. Então, é muito sobre estar criando tudo isso aqui na Terra através de si mesmo. Então, quanto mais você busca investir em si, mais você vai estar se abrindo para manifestar essa fonte de amor dentro de si, mais você vai estar criando abundância na sua vida, né? Usando a sua energia da melhor forma possível para você mesmo, né? Então, assim, é sobre se nutrir, é sobre você se autocuidar, né? Tá trazendo essa energia de manifestar aqui. Então, tudo aquilo que a gente vai ancorando interiormente através dos nossos canais vai ganhando cada vez mais forma aqui na matéria, pra gente estar manifestando o que a gente vem acessando e integrando cada vez mais. A gente vai relembrando tudo isso, né? Que uma vez começa na energia, energeticamente nós vamos integrando tudo isso, para que conforme a gente vai se trabalhando, conforme a gente vai confiando cada vez mais em si mesmo e nutrindo nossos pilares internos, né, mais a gente vai ancorando toda essa energia de materialização para que a nossa vida esteja fluindo com muito mais abundância aqui, né? Então é um grande portal de manifestação aqui, pode ser impulsionando muitas das conexões divinas, né? Pode ser impulsionando o nosso poder interno. Então buscar estar trabalhando dentro de si, principalmente para curar questões aqui. Aqui, ó. A outra carta que tinha caído é o Diabo Invertido, que caiu, né? E essa carta fala sobre deixar padrões tóxicos, né? Poder estar se desvencilhando aí, transmutando sombras internas, né? A gente tá resgatando o nosso poder, chamando de volta o nosso poder interno para até mesmo materializar, né? Ser aqui um grande portal de criação para tudo que a gente está investindo, para tudo aquilo que a gente está trabalhando continuamente aqui, dia após dia, né? Um pouquinho de cada vez, no nosso próprio ritmo, mas que é muito importante a gente estar fazendo esse detox, né? Como se fosse ir reconhecendo essas sombras, ir reconhecendo aqueles padrões que estavam nos prejudicando, que estavam até mesmo interferindo no nosso crescimento espiritual, no nosso crescimento de vida, que tudo que estavam fazendo a gente vibrar muito mais no medo, muito mais na insegurança, muito mais numa perspectiva ali mais distorcida, né? Porque também vem aqui essa energia muito assim do material, né? Então não é saber entrar em equilíbrio entre o espiritual e o material, não só ficar
manifestando, intencionando energeticamente, né, interiormente, mas também saber estar trabalhando a nossa própria energia para estar caminhando em coerência com tudo aquilo que a gente intenciona por dentro, né? Então a gente sente o que nós verdadeiramente queremos, mas é necessário pôr em prática, né? É necessário estar trabalhando em coerência com isso, para que a gente possa colher, né? Então, é encontrar o equilíbrio entre a matéria, né? Não se perder nesse sentido de se perder assim nas distrações da matéria, né? Porque existem muitas questões que são trazidas aqui no plano da 3D que podem nos colocar no caminho contrário, né, da nossa verdade divina, se a gente não estabelece ou se reconecta consigo mesmo e busca esse caminho de estar se autoconhecendo, né? Então a gente vai se perdendo cada vez mais aqui com tudo que é inserido no externo, com tudo que é posto no externo. A gente vai se perdendo de si mesmo porque a gente acha que a vida é só a matéria também, né? No sentido de só vou consumir o que está aqui na matéria e esquece de olhar para dentro. Então é muito assim, questões do ego também, né? O diabo também fala do ego. Então tá buscando transmutar todos esses padrões distorcidos que foram criados pelo ego, que também nos colocavam num caminho incoerente com a nossa verdadeira essência, né? A gente acreditar muito mais no ego, nos medos que o nosso ego cria, que a nossa mente cria, né? Pode ser autossabotamentos também, pode ser todas essas questões que são mais densas e que faziam com que a gente se colocasse num caminho contrário ao que a gente gostaria de materializar, daquilo que a gente gostaria de estar criando e ancorando aqui na nossa vida, em quem nós somos, né, através de nós mesmos, assim. Então, eu acredito que é uma grande é um grande portal aí para que a gente possa estar de fato entendendo nosso momento atual. Então, o que eu estava dedicando minha energia, o que eu estava escolhendo? Eu estava escolhendo medo, eu estava escolhendo confiar em mim, eu estava escolhendo resistir a todo o processo, né? E isso só trazendo dores, isso só fazendo eu permanecer estagnado em uma percepção que pode ser muito distorcida, né? Então, assim, que me levava até mesmo a vibrar contra quem eu sou. Então, assim, renegar a si mesmo, né? Tá indo contra essa verdade que estava sendo que estava vibrando aqui para ser trazida, né, à tona, para ser ancorada, para ser manifestada. E sabendo que tudo que a gente escolhe também vai ter uma consequência. A gente está escolhendo coisas a todo momento, né? Seja a roupa que a gente veste, seja o que nós vamos comer. Então, a todo momento nós estamos fazendo escolhas. Então, é o momento da gente ter maior consciência, refletir, né? Usar essa energia para refletir o que era precisado ser trabalhado interiormente, né? Que estava me prejudicando, que estava fazendo com que eu mesmo estivesse contra mim mesmo, porque eu não queria enxergar para as coisas, né? Eu não queria enxergar meus próprios comportamentos, minhas próprias atitudes, a minha responsabilidade nas coisas. Então aqui é o momento de resgatar todo o poder interior para poder manifestar, né? Para poder trazer essa energia de criação e potencializar isso cada vez mais na nossa vida, no nosso ser, porque tudo aquilo que a gente ganha consciência, né? Tudo aquilo que é trazido à nossa consciência, isso vai sendo integrado. Isso vai sendo integrado ao nosso novo eu, ao nosso eu mais verdadeiro, né? E a gente vai relembrando cada vez mais toda essa verdade da qual somos feitos, né? Mas que é necessário a gente também estar tomando cuidado com energias que possam ser fazer a gente estagnar, energias que podem fazer a gente duvidar de si mesmo, né? Energias densas, padrões densos, tendências aqui que não são saudáveis, né? Então aqui fala muito sobre situações tóxicas. Então
essa carta também invertida, ela vem falando sobre se libertar, né? Então, se libertar de tudo isso que pode ser muito destrutivo, né? Para que a gente esteja cada vez mais alinhado com o amor divino dentro de nós e também para que a gente esteja manifestando tudo aquilo que desejamos criar, né? Nossa energia de empoderamento aqui, Leão também é uma energia que é sobre isso, né? Sobre a gente se empoderar, sobre a gente se apropriar de quem verdadeiramente somos, a gente reconhecer esse poder interno, resgatar tudo isso dentro de nós, para que a gente esteja refletindo da melhor forma na nossa vida e se desvencilhando de todas essas toxicidades, né? Todos esses padrões prejudiciais. Podem ser relações também que são prejudiciais aqui e que estavam prejudicando o nosso próprio caminho, estavam fazendo com que a gente estivesse indo por um caminho contrário ao que é o nosso bem maior, né? Então, ter muita reflexão sobre tudo isso, olhar para si mesmo, olhar para dentro com sinceridade, né? Deixar o ego, deixar o orgulho, né? E ir trabalhando tudo isso dentro de si para que possa se libertar, para que possa usar tudo isso para que a colheita seja cada vez mais abundante na vida, né? E tudo que esteja fazendo, trabalhando nesse sentido de se libertar de tudo isso e buscar tá trilhando escolhas e caminhos mais coerentes, tudo isso só vai fazer com que esse alinhamento do nosso ser divino aqui esteja sendo cada vez mais ancorado, cada vez mais potencializado aqui na matéria, né? Então, assim, até mesmo para quem está em dinâmica, né? Pode ser uma energia aqui que vem falando sobre ir liberando as sombras, né? Ir liberando esses padrões que já vinham em consciência que deveriam ser liberados, né? Então, assim, reconhecer aonde ainda existia alguma resistência, né? Alguma rigidez em relação ao processo, para poder caminhar da melhor forma. E quanto mais a gente se abre ao processo, mais a gente percebe que nossa vida vai fluir cada vez mais, né? Na verdade, as coisas elas tendem a ser cada vez mais rígidas na nossa vida, conforme a gente também está vibrando nessa rigidez, né? Então a gente não quer reconhecer nada, a gente não quer trabalhar em si mesmo, a gente não quer assumir nossa responsabilidade perante a nossa própria vida, perante aquilo que a gente também está manifestando aqui, aquilo que a gente também está escolhendo pensar, né? Quais tipos de padrões de pensamento nós estamos dando força, né? Então, tudo isso está sendo mais benéfico para mim ou está sendo mais prejudicial, me fazendo criar mais do mesmo, me fazendo me manter nessas situações, lugares tóxicos, lugares que não me fazem bem, né? Então, assim, ter cada vez mais consciência para estar tendo um grande impulsionamento aqui, um grande alinhamento interno com a energia da abundância, da manifestação, né? Então, quanto mais a gente vai liberando todas as nossas bagagens, mais nossa vida vai ficar fluida, é natural, né? A gente vai tirando ali aquela montoeira, né? Como se fosse uma limpeza pesada que a gente faz no ambiente físico. Então a gente tira tudo aquilo que só estava ocupando espaço, só estava impedindo nossa passagem, nossa circulação por essa casa, né? A gente vai tirando tudo aquilo que a gente não usava mais, aquilo que já nem cabia mais e a gente estava ali estocando, a gente estava colocando acumulado ali, né? Então a gente vai organizando tudo isso, a gente vai limpando tudo isso de uma forma muito profunda. Claro que só vai liberar mais espaço para que as coisas entrem num fluxo maior na nossa vida, né? Então é sobre isso aqui, muito sobre investimento, sobre colher tudo aquilo que vem sendo plantado, né? Então as coisas aqui vêm numa confirmação de que, sim, desde que você esteja também trabalhando de acordo com aquilo que você deseja manifestar, você sempre vai estar colhendo exatamente isso, né? Claro que as coisas são graduais, gente. Tá aqui trabalhando diariamente, um pouquinho a cada dia, né? Mas no momento certo, tudo entra
tudo entra em um alinhamento maior e a gente vai estar colhendo exatamente aquilo que a gente está plantando. Então não adianta querer que as coisas caiam do céu, né? Querer que achar que só ficar vibrando, ai não, eu quero muito isso, tô aqui intencionando com o meu coração e, né, no momento certo vai vir. Só que o que eu estou também fazendo aqui fisicamente, né, no sentido que eu estou fazendo aqui na matéria, que também está abrindo esse caminho, né? Então não é só sobre estar visualizando, sobre estar mentalizando e abrindo esse intencionamento energético através do nosso portal interno, mas também estar pondo tudo isso em prática. Então, tudo que vai ganhando consciência, busca estar integrando aos poucos, né? Mudando esses padrões de pensamento, mudando esses padrões de sentimento, né? Que poderiam estar trazendo um peso, né? Tá fazendo permanecer em situações que estavam sendo bem prejudiciais, fazendo mal, né? Então, reconhecer tudo que já não pertencia mais, tudo aquilo que já não era mais coerente, reconhecer os próprios medos, reconhecer as próprias sombras, porque é no momento que a gente busca enxergar com verdade, sem se julgar, né? Porque aqui também é julgamento do ego, essas coisas assim nesse sentido. Então, não se julgar, mas assim, reconhecer mesmo, olhar de frente para si e falar, não dá mais para ficar desse jeito. Eu já tenho essa clareza de saber o que eu quero manifestar, saber o que eu desejo, né? Eu sei o que eu sinto também. Então, eu estou escolhendo agora me colocar nesse caminho e não vibrar contra mim mesmo, e não me impedir, né? E não, por exemplo, resistir a tudo isso, que só vai fazer com que a gente esteja se impedindo de se alinhar com todas essas manifestações, com todos esses intencionamentos. Então é sobre estar sim vibrando internamente em direção àquilo que se deseja, né, e que se tem clareza agora, que se tem mais consciência, mas também pondo em prática, né? É assim que a gente se torna coerente, é quando a gente sente, quando o que nós sentimos também está em coerência com o nosso pensar, e quando nossos pensamentos também vão se tornando atitudes e a gente vai encontrando essa coerência entre aquilo que a gente vibra por dentro, aquilo que a gente pensa, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós transmitimos, né? Independente de estar em dinâmica e não, né? Porque cada vez mais eu percebo quanto, assim, toda a dinâmica, na verdade, também é um reflexo do processo da nossa evolução aqui na Terra, né? Aqui na matéria, como seres, né? Que é a gente se libertar, a gente tá se tornando cada vez mais autoconsciente, a gente está passando por esse processo de cura, de autotransformação, de auto-reflexão, né? Reconhecendo quem verdadeiramente somos, reconhecendo tudo aquilo que já não cabia mais, tudo aquilo que vinha de um lugar que não era verdadeiro com a nossa essência, né? Tudo aquilo que nos separava desse amor divino interno acima de tudo. É a gente se reconectar com esse amor incondicional, com esse amor interior, com esse auto-acolher, com esse auto-nutrir, né? Se empoderar cada vez mais, então ir rompendo com tudo aquilo que era prejudicial, com tudo aquilo que vinha de um lugar que nos fazia ficar presos, né? Porque aqui também pode ser questões densas, né? Questões que a gente tinha a ilusão que tinha um poder sobre nós e que na verdade nós sempre estivemos ali com todos os recursos dentro de si para trazer de novo esse poder interno, recuperar todo esse poder para nós mesmos, né? E sobre medo, sobre sombras, sobre feridas, sobre padrões distorcidos, né? Sobre padrões do ego também, que podem ser extremamente nocivos, destrutivos, incoerentes, né, com todo esse caminho espiritual. Então, como a gente trazer essa grande lapidação interna para estar manifestando, né, para ser essa energia materializada da abundância, para ser esse canal de expansão, esse canal que faz com que nossa energia esteja em coerência
com tudo que a gente deseja manifestar, né? Estejamos recobrando o nosso valor, recobrando as nossas habilidades, recobrando e relembrando que nós temos o nosso poder dentro de nós, né? Que aonde nós estávamos deixando que o medo nos afastasse da energia do amor dentro de si, que o ego estivesse nos impedindo de se abrir para a nossa verdade, de fazer a gente ouvir mais nossa voz interior, ouvir nossa voz do coração, né? Caminhar em coerência com a nossa verdade divina, a nossa verdade de alma. Então, tudo aquilo que a gente sente, aquele verdadeiro chamado, sabe? Tudo aquilo que a gente sente com a maior verdade do nosso coração, seja sentimentos, seja intencionamentos que a gente deseja, seja sonhos, né? Então, tudo aquilo que era sincero dentro de nós, que nosso próprio ego pode às vezes fazer a gente ficar no nosso próprio caminho, sendo o nosso maior obstáculo, sendo o nosso maior fator limitador, né? Se sabotando cada vez mais e nos colocando distantes dessa energia mais amorosa, né? Desse contato maior consigo mesmo para se reconhecer, porque enquanto a gente está escolhendo o ego e não querer olhar para dentro de si, para enxergar aquilo que nós também precisamos trabalhar, então a gente vai permanecer no caminho de continuar cego para si mesmo, né? Então é onde se recusam a mudar, elas se recusam a se transformar, qualquer que seja o aspecto. Então o ego às vezes faz a gente se cegar, e isso pode ser muito prejudicial, porque isso faz a gente às vezes ter que aprender de formas que poderiam ser mais amorosas, mas aí a gente vai passar por lições que vão fazer a gente desconstruir esse ego, vão fazer a gente se colocar no nosso lugar, né? Então assim, né, gente, especificamente aqui, se for essa energia de conexões divinas, né, essa mensagem também, que é sobre trabalhar em si mesmo, você entender que você é o seu solo, né? Nutrir essa terra que existe dentro de si. Se veja como se fosse esse grande campo onde essa terra pode ser cultivada, onde essa terra ela pode ser nutrida, né? E entender que é você plantar as próprias sementes dentro de si, para que todo esse processo esteja fazendo com que essas sementes elas cresçam, que elas se desenvolvam, que elas possam trazer frutos no momento certo, né? Mas tudo vem do trabalho interno aqui, não é sobre ficar trabalhando porque tá visando o retorno do complemento da contraparte para a vida, né? Retornar para nossa vida, porque isso a espiritualidade ela vai entender que nós ainda estamos no padrão de controle, que nós estamos fazendo as coisas visando as outras pessoas, e isso só nos manda, só envia uma mensagem de que nós não estamos nos colocando no papel principal da nossa vida, que é a gente fazer as coisas por si mesmos, porque independente se vai haver a divina união, né, eu fazer por mim mesmo, eu estar buscando o melhor caminho para mim, eu estar buscando me autonutrir, me autoaceitar, trazer esse relembrar divino do amor que existe dentro de mim por mim mesma, né? Então, o auto-amor, né? A autonutrição, o auto-preenchimento, trazer essa completude, e com isso a vida também vai abrir cada vez mais esse fluxo da abundância, de manifestar as coisas materialmente também, né? Então, essa integração, tanto das polaridades yin e yang, a integração da quinta dimensão com o material. Então, tudo que eu estou integrando em consciência, tudo aquilo que eu estou relembrando, a minha verdade, tudo aquilo que eu vou purificando a nível energético, emocional e interno, isso também vai sendo materializado aqui na forma como eu ponho em prática tudo isso. Então, tudo que eu descubro, tudo que eu relembro de mim, tudo aquilo que eu vou trazendo na minha consciência e vou trabalhando internamente, tudo isso só vai criar uma grande energia de
natural de manifestação. Então tudo aquilo que eu faço por mim vai fazer com que eu esteja trazendo cada vez mais esse fluxo de cocriação, de materialização, de abundância, né? De saber que tudo que eu invisto em mim mesmo só vai agregar no meu processo, né? Vai agregar muito na dinâmica, no caminho, né, espiritual, para que haja essas transformações energéticas também na dinâmica, sim, mas não é sobre estar fazendo isso visando a dinâmica, né? Fazer isso porque entendeu e compreendeu que esse processo é sobre mim, é sobre eu estar me sentindo bem comigo mesmo, eu estar me alinhando verdadeiramente a mim mesmo, eu estar me colocando em primeiro plano, né? E fazendo as coisas porque eu quero o meu bem maior, porque eu quero estar bem pra mim, porque eu quero ver minha vida crescer, porque eu quero me sintonizar ao meu eu mais verdadeiro, estar me tornando a versão mais autêntica, estar me transformando, reconhecer ali os aspectos que eu também estava deixando de enxergar e que era da minha responsabilidade, né? Então, é deixar de estar visando só ficar sabendo do outro, só ficar olhando o processo do outro e tá esquecendo de si mesmo, tá esquecendo de se nutrir, tá esquecendo de trabalhar em si mesmo, por si mesmo, porque dinâmicas nesse sentido é sobre o seu caminho com você. Enquanto você estiver fazendo, pensando no outro, o outro tendo o foco maior do que você mesmo na sua vida, reconhecendo o que precisa trabalhar agora na sua vida, vendo o que precisa ser nutrido, o que precisa você estar investindo mais seu tempo, né? Então, trazer esse alinhamento de vida, né? Essa carta fala de alinhamento também, então esse alinhamento interno perante a sua vida. Então, enquanto a energia da dinâmica ela vai se transformando, enquanto as coisas vão se integrando, ir cuidando do seu próprio jardim, né? Da sua própria colheita, o que você deseja colher. Então, assim, vem aqui essa energia para estar colocando foco em si mesmo também, né? Porque o caminho da divina união é o caminho da autoconsciência, do despertar, né? Da autocura, é o caminho de entender que é sobre si mesmo, né? Quanto mais eu olho para dentro e vou transformando, vou me cuidando, vou me libertando, né? Vou me libertando aqui de todos esses padrões distorcidos, de todos os sentimentos de apego, de querer controlar a situação, controlar a vida, controlar tudo e ficar nesse padrão de rigidez perante o outro também. Então ainda existem coisas aqui para serem lapidadas e entrar em um balanço maior, entrar em um equilíbrio dentro de si, né? Serem integradas para poder estar trazendo cada vez mais um ancoramento dessa energia do amor divino dentro de si, dessa abundância interna, completude, plenitude consigo mesmo. Então é sobre estar bem consigo, independente se essa divina união está acontecendo agora na vida ou não, né? Encher o próprio poço aqui e estar buscando a si mesmo, né? Com consciência de reconhecer aonde ainda as coisas estavam sendo feitas em prol do outro. Então, isso é algo que pode estar sendo refletido agora nesse portal para estar impulsionando a essa maior verdade consigo mesmos e se colocando também nesse impulsionamento do próprio processo interno, do próprio caminho, né, para materializar as coisas que vinha desejando ali de uma forma sincera, né, não desejando por apego, por desespero, por controle, né, de não, eu quero isso no meu tempo, eu quero isso agora, né, a espiritualidade, quando é que ela vai fazer tudo isso acontecer, né? Eu já tô duvidando, eu já tô entregando os pontos, não quero mais saber de conexão, não quero mais saber de fazer minha parte no processo. Tudo que você tá fazendo é por você. Tudo que é feito na dinâmica sempre vai estar beneficiando, acima de tudo, a si mesmo, né? Mas vai ser pro seu próprio processo evolutivo. Então, se existe essa resistência de vou jogar tudo pro alto, não quero mais saber, né?
Ah, eu tô fazendo tudo isso aqui, mas não vejo nenhuma manifestação. A pessoa não vem, não, tá demorando muito. Então, assim, tudo isso é um reflexo de que ainda tudo isso está precisando ser trazido à consciência. Então, quais chaves estão precisando ser viradas internamente para poder estar entendendo que é sobre si. Tudo que vem espelhado na dinâmica é sobre si. Então, assim, quando eu tô querendo controlar o tempo que minha contraparte vive o processo dela, a forma como ela tá passando pelas lições dela, tudo isso só tá refletindo o quê? Que eu estou querendo controlar algo, que eu não estou permitindo que as coisas fluam no tempo delas, né? Eu tô enviando uma energia de querer dominar a forma como o outro está passando pelo processo dele. E isso é coerente com o amor divino? Não, né? Isso aqui é completamente controlador, uma energia de querer que as pessoas estejam passando pelos aspectos, alinhamentos, pelas desconstruções dela para nos suprir, porque a gente quer que aquilo esteja se manifestando no nosso tempo, da forma como a gente queria. E não é sobre isso. Enquanto houver esse apego, enquanto houver esse controle sobre o outro, isso só está refletindo para mim aonde eu preciso aprender, aonde eu preciso libertar, aonde eu preciso aprender a fluir e confiar no tempo divino, mas acima de tudo, onde eu preciso me trabalhar em mim mesmo para que eu também seja compatível vibracionalmente com o amor que tem uma vibração de quinta dimensão, mas que aqui na Terra ele está precisando passar, eu estou precisando passar por esse processo de desconstrução de tudo aquilo que fazia eu acreditar nas imposições, nos padrões de relacionamento, nas visões que eram compartilhadas aqui na matéria que me afastavam dessa energia do amor divino dentro de mim e que faziam com que eu também distorcesse a visão do amor em essência aqui na matéria e na forma como eu me relacionava com as pessoas, inclusive com a contraparte, né? Então, assim, é sobre tudo, né? Não é só sobre a divina união, não é só sobre a contraparte, mas é sobre você como ser aqui nesse processo evolutivo, porque existe algo muito maior que a divina união, mas que conforme tudo vai sendo trazido à consciência, a gente vai se dedicando nos nossos processos internos, sem apegos, sem ficar esperando e controlando o processo do outro, né? Vivendo mais para si mesmos, vivendo para poder estar se transformando e estar visando primeiramente a si, querendo se realinhar em todos os níveis, né? Desconstruir todas essas questões distorcidas dentro de si, porque é um trabalho que reflete em todas as bases, né? É sobre a gente estar entendendo que é sobre nós, acima de tudo. E é isso que vai alinhando naturalmente para que ambos estejam se integrando para poder ancorar e materializar a divina união aqui na Terra, né? Enquanto houver apegos, enquanto houver essa necessidade de querer controlar e achar que a espiritualidade tem que atender nossas vontades e as coisas têm que ser da forma como a gente quer, isso só está refletindo feridas aí, né, da criança interior que precisam ser cuidadas, liberadas, né, aqui lembrando que é sobre libertação de tudo que podia ser distorcido, destrutivo, né, tudo ali onde havia ego, havia orgulho, no sentido que fazia a gente vibrar de uma forma que não era coerente com a essência das coisas e nem com a nossa própria essência, né? É uma purificação aqui e uma grande energia de tudo aquilo que você investe em si mesmo, você vai ver cada vez mais reflexos na vida, vai ver tudo isso sendo refletido, sendo trazido, muitas recompensas, né? Mas não fazer para ganhar algo em troca, é fazer por si mesmo porque compreendeu que o processo é sobre si e que você quer se ver melhor com você mesmo, você quer se libertar, você quer você encontrou o sentido maior de tudo isso e agora você está tendo essa clareza, essa coerência para poder pôr em prática tudo aquilo que vem
tudo aquilo que vem para ser acessado, que vai sendo revelado, né, conforme o processo vai caminhando, para se tornar cada vez mais autoconsciente, para se tornar cada vez mais desperta ou desperto, né, e entender que as próprias responsabilidades, entender qual é a parte também que lhe cabe, né, seja no seu processo, seja na dinâmica, né, então entrar nesse maior alinhamento das polaridades do sagrado feminino e masculino dentro de si, né, entender até onde ir, né, entender qual é a sua parte em tudo isso e ter cada vez mais consciência para se empoderar cada vez mais, né. Quando eu tô ali no ego, no controle, isso tudo só vai sendo um fator que eu preciso estar trabalhando, transmutando, para estar me integrando cada vez mais ao meu eu mais verdadeiro, ao meu eu em essência, né? E tá podendo ancorar toda a energia cada vez mais, trazendo essa integração interna para poder impulsionar até mesmo a conexão aqui, né? Mas lembre que vai ser muito mais impulsionado quando estiver fazendo isso verdadeiramente por si mesmo, sem esperar nada, né? Sem querer controlar nada, sem estar apegado, esperando o complemento, a contraparte, né? É você se dedicando a si de uma forma muito sincera, muito genuína, que naturalmente as coisas elas vão se transformando energeticamente, né? E da mesma forma como o complemento masculino, né? É sobre ir rompendo com esses medos, com esses, pode ser feridas também, né? Feridas que trouxeram essas distorções aí na forma de compreender as coisas, a vida, né, as relações. Então, trazer essa purificação também para redescobrir essa potencialidade, redescobrir esse poder interno, né, porque os divinos masculinos também têm um grande processo de empoderamento, né, eles precisam passar por esse processo para eles lembrarem que eles são suficientes também, porque da mesma forma como os divinos femininos, né, que independente se é homem ou mulher, aqui estamos falando de energia, né, independente dos divinos femininos também terem essa insegurança, não se sentirem dignas, né, ter todos esses padrões de feridas que fazem vibrar nesse controle excessivo perante o divino masculino, também existe o processo do divino masculino de se reempoderar, né? Descobrir o seu poder, a sua confiança, o seu valor, que não vem do externo, não vem da matéria como achava, né? De eu preciso ser muito suficiente materialmente para ser digno de receber o amor. E não é sobre isso, né? É sobre entender que ser quem se é o suficiente, já é o suficiente para ser amado pela espiritualidade, receber amor divino, né? Manifestar o amor divino também. Então é uma grande desconstrução que de ambos os lados cada um passa de formas diferentes para aprender a mesma lição, que é estarem integrados a si mesmos, estarem completos, se sentirem fortalecidos, né? Aprender a confiar na própria voz interior, se desvencilhar dessas sombras do ego que faziam duvidar de si mesmo, duvidar da conexão, né? Resistir por muito tempo a tudo isso, entrar nessa negação de se forçar tanto por dentro que só tá se causando mais dor, só tá se colocando no caminho contrário do próprio crescimento espiritual acima de tudo, né? Porque é uma caminhada que fala sobre o seu caminho, é sobre o seu processo evolutivo, além da divina união, além, né, do amor que é compartilhado na conexão, mas é sobre si mesmo. Então, assim, cada vez que eu fujo, eu tô fugindo de mim, eu não tô fugindo da contraparte. Tô fugindo de olhar para dentro de mim, tô fugindo de reconhecer minha responsabilidade, seja na vida, seja perante as coisas que me aconteceram, seja perante a conexão também, né? Eu preciso saber, eu preciso relembrar que eu sou suficiente. Então, ambas contrapartes passam por esse processo, só que de maneiras diferentes. E é necessário que a gente esteja integrando essas consciências, essas sabedorias ao longo de todo o processo, para que a gente esteja evoluindo, para que a gente esteja crescendo, para que a gente esteja se tornando mais abundante, para que a gente esteja em contato cada vez mais com tudo que somos em alma, né? Ir
passando por essa grande desintoxicação que vinha de todos os conceitos do ego, que vinha das sombras, das feridas, e tá lembrando quem verdadeiramente somos, né? É esse o grande caminho aqui, e as desconexões, elas têm um sentido muito maior do que apenas estar junto com alguém, né? É você lembrar que todo esse processo é a sua transformação aqui, é você se libertar em alma, até mesmo multidimensionalmente, né? Então, tudo aquilo que você vai trabalhando de cura dentro de si, você tá transformando não só a nível individual, você tá transformando não só na dinâmica, você tá transformando ancestralmente, coletivamente, na sua linha de tempo. Então, tudo aquilo que eu me liberto em alma no agora vai estar refletindo em todas as bagagens que eu estava trazendo da minha própria existência. Então, assim, é muito maior, né? Então, por isso que é necessário trazer esse grande energia de desprendimento, aceitar os processos, até mesmo para que a gente esteja rompendo com tudo aquilo que era imposto aqui na matéria e só nos afastava do nosso eu maior, né? Do nosso caminho espiritual, dos nossos propósitos, daquilo que a gente se comprometeu a aprender, a crescer, a amadurecer, né? E ser aqui, na nossa potencialidade mais pura, né? Então, assim, foi essa a mensagem aqui no sentido das conexões. Já que é uma coisa mais espiritual, vou trazer com esse oráculo aqui, do Desperte a Sua Luz. E é sobre isso também, né, gente? Enquanto a gente tá colocando o ego acima de tudo, a gente tá se mantendo distantes do nosso eu superior, do nosso eu mais verdadeiro, né? O ego, ele vai criando a separação. E aqui, a última energia aqui para fechar toda essa mensagem. É a carta do Atenda ao Chamado, que ela vem dizendo: o que sua alma está te chamando a fazer? Então aqui, gente, não poderia ter carta mais pertinente aqui para estar finalizando toda a mensagem aqui do portal do 8 do 8, né? Da energia da semana e também, assim, de quando você se conectar, mas é o grande impulsionamento aqui para os nossos chamados de alma. Essa carta, ela diz: no fundo, você já sabe o que sua alma deseja e o que sua alma anseia. O que quer que você esteja sendo chamada ou chamado a fazer é o seu chamado. Então, é uma confirmação aqui, porque às vezes nosso ego faz a gente teimar, nosso ego faz a gente duvidar, faz a gente achar que a gente não é merecedor das coisas, faz a gente se estagnar no nosso processo, porque a gente fica dando poder pro medo, a gente fica dando poder para nossa mente produzir um monte de pensamentos ali sabotadores. Então é esse momento de estar transformando, né? Esse momento de estar impulsionando a nossa própria vida, impulsionando nosso próprio processo e nossa energia para o nosso crescimento, para a nossa expansão, e não para ficar imerso aqui nessas concepções, nesses controles, nesses sabotamentos, nessas inseguranças, nos medos, né? Porque se a gente acha que o medo é maior que nós, ele vai continuar determinando ali que a gente continue refém dele, né? Dessa energia. E isso só nos paralisa, isso só nos impede de ir em direção ao que nossa alma já sabe que ela quer. E a gente também já sentiu qual é esse chamado, a gente já tem a consciência disso, mas a gente mesmo tá lutando contra isso por conta do ego, por conta de orgulho, por conta, né, das paranoias do ego, da mente, tudo mais, essas armadilhas, essas prisões mentais e emocionais, né? Então, esse momento aqui de tá buscando romper e se libertar nesse sentido, internamente, a nível de alma, né? Então, o que quer que você esteja sendo chamado a fazer, não pense demais, não espere por uma permissão, né? Apenas diga sim, seja sim a si mesmo, sim ao processo, sim a essa libertação, né? Sim ao seu crescimento. Então, a maioria das pessoas, elas estão esperando por um plano, passo a passo ali,
antes de dar o primeiro passo. Então as pessoas já querem saber ao que isso vai levar antes mesmo de dar esse primeiro passo e confiar no passo que está dando, né? Mas a intuição, ela não funciona assim. É preciso ter fé, é preciso ter coragem para atender os chamados da alma, que também é uma energia muito do portal de Leão, né? Leão é essa energia da confiança, da coragem, né? Dessa perseverança também. Então, é por isso que a maioria das pessoas, elas continuam no mesmo lugar na vida delas, porque elas não escutam a si mesmas. Elas estão esperando que alguém diga o que fazer, elas estão esperando que alguém faça por elas, às vezes, né? Quer se ausentar da própria responsabilidade e esperar que as coisas estejam acontecendo sozinha, porque deixa que uma hora a vida vai resolver, uma hora a vida traz a solução, uma hora as coisas vão fluir, enquanto isso eu vou continuar aqui na mesma, sem ter responsabilidade sobre o que eu também estou fazendo ou deixando de fazer, né? E isso só vai criar um caminho cada vez mais, essa energia cada vez mais estagnada no próprio processo, porque está se isentando, né, da própria responsabilidade. Então aqui vem lembrando que você tem todos os recursos dentro de si, você está exatamente no lugar certo para responder ao seu chamado agora. Não é preciso conhecer todo o plano, né? É preciso apenas que você dê o primeiro passo. Então, assim, o momento certo é aquele momento em que eu sinto esse chamado dentro do meu coração e eu me permito ter a coragem de caminhar em direção a ele, né? Sem precisar ter o controle de tudo, né? Não preciso falar, nossa, não, eu tenho que saber exatamente o que vai acontecer, porque aí eu só vou fazer algo se for para ter aquele resultado específico. E não, tipo, é a fluidez do caminho, a fluidez do processo, né? Se a espiritualidade, ela tá te guiando, se sua alma, ela tá te guiando para aquele chamado, então como poderia ser algo ruim para você, né? Então é essa confiança, independente de saber o que vem adiante, independente de saber o que vem disso, é se permitir guiar por essa verdade que vem na alma, né? Se guiar, se permitir que a alma te guie, porque a alma, ela sabe o caminho, a alma, ela tem essa sabedoria interna, a gente só precisa estar acessando e permitindo acessar tudo isso dentro de si, permitindo confiar naquilo que a gente sente, né? É mais do que as prisões mentais do ego, é mais do que as prisões mentais emocionais, mentais e emocionais, né? Então não existe uma maneira certa ou errada de fazer isso, e você não precisa da permissão de ninguém. E às vezes, quanto mais resistência tivermos em responder ao chamado de uma alma, da nossa alma, mais será importante esse chamado para o nosso crescimento de alma, para o nosso processo evolutivo. Então, quanto maior a resistência, mais isso só está revelando que é exatamente esse ponto que precisa ser trabalhado, é exatamente esse ponto que nós devemos ouvir, né, fortalecer, expandir, para poder estar crescendo na nossa própria jornada, né? Então, se você já ganhou consciência e é você mesmo que está se barrando, então porque você quer que a espiritualidade esteja trazendo constantemente, todos os dias, confirmações aí de qualquer que seja o aspecto, então só é o seu ego falando ainda, né? Porque acha que precisa de algo físico, material aqui para poder estar confiando em todo espiritual, né? Então, se você... As resistências, elas só mostram aonde realmente faz parte do nosso caminho e a gente tem a maior trava ali, o maior medo, o maior ego no sentido de não, eu não vou fazer mesmo, tipo, não vou passar por isso, eu não vou fazer isso, vou ficar aqui negando até o fim, né? Aquela teimosia que já prejudicou, já foi ao limite ali, que tá vendo que tá fazendo mal, que ela tá forçando esse processo a não acontecer, né? Tá se forçando a ficar ali naquele lugar, sem se transformar, sem amadurecer, sem crescer,
seja por medo, né? Às vezes a resistência ela vem do medo, mas aqui lembrando que o medo, ele não é maior do que nós, né? O medo também só nos revela aonde nós precisamos estar triunfando sobre ele, né? Então, esses dias até mesmo veio um Kim Galáctico que falava sobre isso, né? Essa energia da coragem, porque coragem significa agir pelo coração, ter a coragem de agir pelo coração, né? Então, assim, sentir qual é esse chamado. Às vezes a gente já tem consciência de qual que é e a gente tá escolhendo não ver, né? A gente tá escolhendo permanecer onde a gente tá porque a gente não quer assumir aquela responsabilidade por medo, às vezes, do desconhecido ou porque a gente construiu uma postura mais inflexível e isso só dificulta a nossa própria vida. Querer permanecer na dúvida porque a dúvida é mais confortável, porque eu não preciso tomar nenhuma decisão, eu não preciso me posicionar, eu não preciso fazer nada, porque eu vou continuar aqui duvidando de tudo e me isentando de fazer o que eu mesmo me comprometi como alma para poder estar crescendo aqui e vivendo aquilo que realmente é o meu caminho de fato, né? Então, assim, vamos lá, né? Temos que ter também autorresponsabilidade aqui e deixar de ficar entregando o poder para o acaso, a espiritualidade faz a parte dela, ela que me empurre para isso. Não, se você já pode estar fazendo algo por você, então faça, porque é aí que você vai colher cada vez mais coisas boas e coisas coerentes com tudo que você está plantando, com tudo que você já está integrando dentro de si e pondo em prática aqui na vida, né? Então, assim, os medos e as resistências só estão mostrando onde, na verdade, está ali a maior chave de crescimento para o nosso próprio processo. Então, aonde mais intimida é onde mais está a nossa grande lição ali para estar aprendendo ou para estar se movendo em direção àquilo, né? Ou para estar fazendo a nossa parte perante alguma situação, seja se redimindo, seja a gente percebendo que no passado a gente agiu de tal forma e ali é preciso a gente reconhecer e tá transformando, trazer uma nova forma ali de conduzir as coisas, né? Seja no nosso próprio caminho, seja com os outros. Então, é um momento de autorreconhecimento, momento da gente estar deixando de querer se esconder de si, deixando de atender os chamados de alma por medo ou por resistência, por negação, por querer, por inflexibilidade, né? Porque quanto mais a gente vai empurrando e forçando algo que faz parte do nosso fluxo, faz parte do nosso caminho, faz parte inclusive das coisas que nós nos comprometemos antes de virmos, né, aqui, então isso só nos coloca contra o nosso próprio fluxo. E claro que sempre vai ser mais dolorido conforme a gente mesmo está se negando, então não tem como ficar mais se escondendo e se isentando das próprias responsabilidades e daquilo que nós mesmos estamos fazendo com a gente, né? Então é o momento da gente estar despertando. Então veio o portal do 7 para trazer toda essa clareza interior, né? Trazer esse impulsionamento espiritual para a gente estar olhando para dentro e agora pôr as coisas em prática, né? Agora está caminhando em maior coerência com aquilo que a gente já se deu conta, com aquilo que a gente já tem consciência e que a gente ainda podia estar em alguma negação ali. Não, eu não quero fazer minha parte em relação a isso, né? Eu vou continuar aqui na zona de conforto, uma hora, né? A espiritualidade, ela vai dar o jeito dela mesmo, já que é meu caminho, então uma hora a espiritualidade vai me forçar mesmo, mas assim, precisa ser dessa forma, precisa eu estar indo na teimosia e fazendo com que as coisas sejam até mais difíceis para mim, sendo que conforme eu vou pondo em prática ali, as coisas vão se transformando de uma forma mais fluida e menos dolorosa, né? Então, assim, ter maior autoconsciência, maior autorresponsabilidade para poder trazer equilíbrio para as coisas, poder estar trazendo equilíbrio aqui na matéria, na nossa vida, né? Trazendo maior harmonia, maior abundância. Então, é o momento de largar as bagagens,
largar as zonas de conforto que nós criamos para nós, né? E estar se colocando nesse caminho mais coerente com a nossa própria alma, com os nossos chamados, com aquilo que a gente já recebeu de informação, com aquilo que nós, perdão, já temos consciência do nosso caminho, né? Do nosso servir ou de qualquer sentido que seja a mensagem que se encaixe. Então, se já houve essa clareza, já recebeu as confirmações, então o que ainda está me impedindo de atender algum chamado, que eu sei que até mesmo a espiritualidade está me empurrando para aquilo e eu tô lá fazendo toda a força possível para continuar fincado aqui onde eu tô. Então, assim, a maior fluidez acontece conforme a nossa maior abertura também, para que as coisas estejam acontecendo da forma como deveriam, e isso só vai ser benéfico, só vai fazer com que a gente esteja contribuindo em todos os aspectos para nós mesmos, né, e nas dinâmicas, né, mas foram essas as mensagens que vieram aqui, então, gente, né, trabalhar em si mesmo, né, investir melhor a energia de acordo com aquilo que vai contribuir com o crescimento, com a expansão, com o processo de autoconhecimento, tudo que vai trazer a longo prazo algo muito benéfico e que vai ser abundante para nós, né? Divina união aqui, né? Então, como eu posso estar me trabalhando interiormente para estar me alinhando com essa divina união dentro de mim e com naturalmente, né, uma divina união aqui, porque a espiritualidade, ela tá a todo momento impulsionando as dinâmicas, ela tá dando todo amparo aqui espiritual, eita, faltou lá. Mas tudo vai sendo integrado conforme nossa permissão para passar pelo processo, né? Então, não adianta querer divina união se a gente não tá fazendo nossa parte nem com nós mesmos, acima de tudo, porque é essa mensagem central, é sobre si mesmo, é o que está fazendo consigo mesmo, para si mesmo e diante o próprio caminho, né? Então, fica aqui a grande mensagem aqui desse portal. Então vamos lá, respirando fundo. Então é só abrir energia, gente. Mentaliza que seu campo está se abrindo para receber toda essa transmissão, né? Você pode se conectar quantas vezes sentir que for necessário ou quiser, tá bom? Sempre vai estar sendo reenviado para o seu campo e contribuindo de alguma forma para trabalhar essas questões aqui. Shanti Yaraya Truria Hura Shuranaya Shakaraya Huram Pikiria Uroneshadaria Urya Shatria Honamara Shaya Uraya Sha Tranamaya Ihatriatiki Uruya Sha Hanamaria Uruya Trianshia Uraya Hanya Hauru Yasha Nauram Ni Harau Yashanya Harauria Trianya Maraya Hanya Roshana Maraya Triakanaya Haraya Shantya Om Naura Shat Hamara Krititi Auru Yashiatki Uranya Maraya Shati Urani Ura Naura Shanti Araya Triya Horaya Sha Hom Naura Shat Yataraya Hura Nam Na Shantya Horaya Shati Namaraya Shati Nauraya Shuranya Arakrani Uruya Shanti Yadruya Shani Haraya Shanti Hanamayatya
Naurani aratki uruyasha traurakadi urani anya hani utrutititi ya triyati uruyatian diatru shanti nauranya urasha humariatikiti urya titi uruyati ru Hantiara yatrinya uranya trushandiknya horanya hanya tra harya shantya yatrinya hona Maria Shanti Hana Maria Shanti Yan Shanti Hana Naya Horanya Sharanini Uruya Hanaya. Então é isso, gente, né? Muito sobre coerência, sobre coragem aqui e sobre libertação, né? Essas palavras aí chaves que a gente pode estar refletindo sobre elas, olhando para dentro para saber onde elas também podem estar contribuindo para que a gente esteja avançando nos nossos próprios processos, né? Nosso crescimento, evoluindo e rompendo todas essas barreiras internas, trabalhando na liberação dessas resistências para a gente se colocar num caminho cada vez mais fluido, abundante, mais coerente com tudo aquilo que a gente deseja manifestar, tudo aquilo que a gente, né, sabe que se é, e tá caminhando de uma forma cada vez mais fluida, se permitindo guiar mais e acreditar muito mais na nossa verdade interna, na nossa essência, no nosso portal aqui, de tudo que a gente vai ancorando, recebendo, relembrando através do nosso portal interno aqui, dos nossos canais interiores, né, do que ouvir a voz que só nos mantém ali resistindo nas dualidades, né, nas separações ali e em contextos distorcidos e distantes com quem verdadeiramente somos em essência e com o nosso verdadeiro caminho aqui, que nós mesmos nos comprometemos a estar percorrendo aqui na nossa jornada humana, tá bom? Sempre fiquem livres aqui para contar como vocês se sentiram, como pode ter ressoado, né? Então, se contribuiu de alguma forma, fico muito grata aqui a quem curtir, a quem se inscrever, a quem se unir aqui ao canal. É sempre, né, com todo o coração aqui que eu trago as mensagens e vamos ver, amanhã, se tudo der certo, então eu trago uma interação também com mensagens intuitivas aqui, escolher uma opção para poder receber alguma mensagem, para como tá impulsionando a própria energia, o próprio caminho, né, a partir desse grande portal que vamos ter amanhã, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. Um grande beijo, até o próximo vídeo.